Muito boa noite. Estamos voltando aqui com Notas sobre Notas, número 16. Como sabem, esses textos são previamente publicados pelo Colégio Notarial da secção do Paraná, presidido pela doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Tallavecchia, a quem agradeço a oportunidade que me dá de tocar alguns temas relativos ao direito notarial. Nós hoje vamos começar aqui no exame da questão do relacionamento do notário com a moralidade pública. Um tema que se apresenta com sua complexidade, é preciso dizer, pelos motivos que indicarei ao longo dessa exposição, mas que tem a grande vantagem de, novamente, nos reconduzir à ideia de um papel ético público ou moral público do notário, e sem que isso vá conduzir-nos a um ativismo notarial, vai, entretanto, nos livrar de uma aplicação burocrática da lei. Literalistas que desconsiderem não só o espírito das normas, mas, igualmente, as muitas circunstâncias fáticas que exigem a modulação da lei, o molde da lei aos fatos. Nós não temos que moldar os fatos à lei, senão que moldar a lei aos fatos. Caminho, portanto, inverso do que se propugna com uma visão idealista ou de normativismo jurídico. Então, vamos verificar isso. Um dos problemas sérios que acometeu já no século passado o Poder Judiciário, e provavelmente continuou a acometer outros agentes jurídicos, incluindo talvez os notários, foi apontado por um dos maiores juristas espanhóis do século passado, que foi o presidente da Suprema Corte Espanhola, José Castán-Tobenhas. Castán-Tobenhas, em determinado momento, apontou aquele que provavelmente continua sendo um dos maiores problemas da, digamos assim, distribuição da justiça ainda, e usamos esse termo também, podemos usá-lo para o caso da justiça preventiva, da magistratura preventiva, exercida pelos notários e registradores, ao dizer que o problema grave era uma certa ausência, maior ou menor, da diagnose do fato. Dizia ele, diagnosis del hecho. Ou seja, as pessoas, os juízes, promotores públicos, advogados, notários, registradores, etc., não querem mais diagnosticar o fato, não diagnosticam o fato. Trabalham exclusivamente com regras. E isso que corresponde mais ou menos ao que entre nós Oliveira Viana chamou de idealismo utópico ou um platonismo de regras, ou seja, cria-se um mundo ideal de regras, um platonismo, portanto, essa ideia de um mundo eidético de regras, e tanto pior para os fatos. Aplicam-se as regras e pronto. E esse não é o caminho adequado, ou seja, as leis devemos segui-las, as normas devemos observá-las, mas elas devem ser observadas de acordo com o seu espírito, não com sua letra, e mais do que isto, considerando a situação de fato. Há muitos casos, em que a aplicação da lei constituiria uma grande injustiça. Então, não se julga da lei, mas se reconhece que, numa dada situação de fato, se o legislador tivesse observado o fato, se lhe fosse possível, o que não é possível, o legislador não consegue ter a integralidade dos fatos que emergem na vida política, se o legislador houvesse considerado os fatos, ele não teria feito a lei tal como fez, sem mencionar a exceção, que seria exatamente essa aplicável ao caso. Nós vamos, então, à leitura aqui desta primeira parte, de um tema, volto a dizer, com sua complexidade. Nós só poderemos
indicar totalmente essa complexidade ao longo das leituras que vão seguir, das demais partes do texto, que, volto a dizer, já foi publicado nesse número 16 pelo Colégio Notarial do Paraná. O notário e a moralidade pública. Começamos aqui pela referência a um discurso que foi proferido no ano de 1958, no primeiro Congresso da União Internacional do Notariado Latino. O primeiro Congresso dessa União Notarial dos notários latinos, ou, se quisermos, notários românicos, ocorreu em 1958. Né? Eu digo isso e já era tempo de nós todos termos entendido que coisa é o notariado latino. Não é um burocrata, não é um funcionário público, não é um administrador que faça serviços próprios do Poder Executivo, etc. Muito bem. O Papa Pio XII, que foi quem proferiu esse discurso, aliás, foi lido em francês, esse discurso. Grande Papa que foi o Pio XII. Eu estou dizendo aqui que não é por uma fórmula de estilo, porque toda vez que alguém se refere ao Papa, costuma dizer o grande Papa reinante, etc., ou pranteada memória, tudo. Não, este sim. Esse foi efetivamente um grande Papa. Eu dizia, então, o Papa Eugênio Pacelli, esse era o nome dele, destacou que, ao lado da competência técnica reconhecida, deva o notário satisfazer a condição de uma integridade moral indiscutível. No original francês está intégrité morale indiscutable. Competência técnica, entendamos, uma certa arte, a ideia da arte do direito, que não é propriamente poiesis, não é propriamente técnica, mas, enfim, passe o tempo. Mais à frente, disse o Santo Padre Pio XII, não sem deixar de antes salientar a importância da observância da legalidade, que o notário, que ele diz, conseiller de partie, ele é dépositaire de leur secret, ou seja, conselheiro dos clientes, eu prefiro a expressão cliente, parece que é melhor do que a expressão partes, e depositário de seus segredos, aspas, em algumas ocasiões, ultrapassará francamente a letra da lei, para melhor conservar sua intenção. Porque, conclui o Papa, as leis mesmas não são um absoluto. Cedem passo à consciência reta e bem formada. E precisamente reconhece o verdadeiro homem de leis, véritable homme de loi, seja magistrado, advogado ou notário, ele que faz essa referência, na competência aportada à interpretação dos textos, em vista do bem superior dos indivíduos e da comunidade. Que belo texto, que belo texto. Muito bem. A lei, diz ele aqui, não são um absoluto. Eu já tive a ocasião de mencionar aqui uma lição interessante de Michel Villey. E queria, antes de remencioná-la a todos, porque é sempre bom reiterar boas lições, não é? Dizer que durante um certo tempo, eu tinha algum receio de que esses exemplos um pouco demasiadamente escolares não fossem de bom tom. Em 1998, eu estive em um congresso na cidade de Córdoba, na Espanha, e lá tive a ocasião de almoçar com o professor François Valençon. O Valençon foi o sucessor do Villey na Faculdade de Direito de Paris. E ele me contou isto, que o professor Michel Villey nunca passava de um assunto teórico para outro assunto teórico, ou seja, de uma referência teórica, de uma lição teórica para outra lição teórica, sem, de algum modo, pontualizar, concretizar com uma determinada referência concreta, analógica, que pudesse esclarecer os estudantes. Interessante isso, o auditório. Às vezes não eram só estudantes, até havia grupos de estudiosos, não é? Que muitas vezes eram o povo que ouvia as lições de Villey. Aqui no Brasil também, a minha estimadíssima amiga e professora querida, Teresa Rodalvin, age desse mesmo modo nas aulas. Eu fui aluno dela na pós-graduação, e ela sempre, antes de passar de um assunto a outro,
concretizava isso de maneira analógica. Claro, todo exemplo que se apoia em uma consideração analógica perde um pouco, claro, não esgota, nem pode, por definição, esgotar o universo teórico que está referido na lição, mas esclarece muito. E aqui, a respeito das leis que não são absolutas, eu me valho, de algum modo, de uma alusão do professor Michel Villey, que eu, de algum modo, também tornei peculiar, acrescentando alguns pontos. O professor Villey diz que a lei é como uma placa de trânsito. Indica-nos direções, indica-nos proibições. Apontam-nos condutas a fazer ou a evitar. E eu acrescento, de minha parte, a esse exemplo dele, que quando todos nós nos dirigimos, por exemplo, do nosso trabalho às nossas casas, seguimos os sinais de trânsito, semáforos, as placas que nos dizem que não é possível converter, as proibições de falar ao celular enquanto se dirige, ou de escrever no WhatsApp enquanto se dirige, etc. Quase todos seguimos isso. Pois muito bem. Calha que pode dar-se, veja que eu estou comparando os sinais de trânsito com as leis. Pode dar-se, pode de fato ocorrer, que em dado momento os semáforos estejam quebrados, que as placas estejam treslocadas, ou seja, alguém passou e alterou a direção da placa, era proibido virar à direita e alterou para proibir virar à esquerda, ou um acidente qualquer à frente, um tombamento de uma árvore, um desastre automobilístico, impeça a passagem em uma rua, com que nós temos que apanhar um atalho, se nós quisermos chegar ao nosso objetivo, que é a nossa casa. Da mesma forma, pode dar-se isso, ou seja, a lei nos indica uma conduta que estatisticamente, ordinariamente, normalmente será melhor, mas que pode falhar num dado caso concreto. Então, esse é o primeiro aspecto. A lei não é um absoluto. Ela deve ser aplicada, diz aqui o Papa Pio XII, muito bem, mediante uma consciência reta e bem informada, ou seja, um juízo de consciência, um juízo que conclui um silogismo prático. E isso foi importante porque eu vou fazer mais uma consideração aqui para que depois possam ter um elemento importante de meditação. E quando, no auge do normativismo keynesiano, fez-se a legislação germânica, a legislação nazista, o nacional-socialismo alemão, ali se votou um conjunto de normas que estavam formalmente conformes à Constituição teutônica, ou seja, a Constituição que vigorava na Alemanha então. As leis estavam em vigor. E foi com base nessas leis que se produziram absurdos totalitários. Nós sabemos o que foi o regime nazista. O regime nazista só não foi pior no século passado do que os vários regimes comunistas. Foram muito mais totalitários e que tiveram uma mortandade muitíssimo maior do que a representada pelo totalitarismo nazista. Então, nós vemos que é possível perfeitamente que haja leis votadas por, digamos assim, com a expressão que já vem de Santo Agostinho, que renovou-se no direito penal contemporâneo por autores importantes, como o Bauman, e que foi mais recentemente mencionado em documentos pontifícios, de que há estados que são regidos por quadrilhas e, portanto, podem fazer leis injurídicas, injustas, para atender interesses menores. É nessa ocasião que é preciso agir de acordo com a consciência. Ou seja, os juízes do nacionalsocialismo nunca podiam ter aplicado aquela legislação perversa que havia ali. Muito bem. Prosseguindo. O que prevalece é o bem superior dos indivíduos e da comunidade. Ou seja, a aplicação das normas deve ser sempre voltada, dirigida a realizar o bem superior dos indivíduos e da comunidade. Lembrando desta frase, que de algum modo é aristotélica. O direito existe para nos fazer felizes. E a nossa felicidade está na perfeição da nossa natureza.
São duas frases importantes. O direito existe para que sejamos felizes e a felicidade está na observância e no remate da nossa natureza. O que é um vaso bem feito? Um vaso que atende à sua natureza. O que é uma flor que, digamos, belíssima, bonita? É aquela que está de acordo com a sua natureza. Uma flor desfalcada de suas pétalas tem lá o seu valor, mas não se considerar que ela é perfeita. A mesma coisa o ser humano, a mesma coisa as sociedades. Elas têm a sua natureza e a sua felicidade está na observância de sua natureza, no bem da comunidade, no bem dos indivíduos. O notário tem, prossegue o texto, diante de seus olhos, a difícil tarefa de observar a lei para realizar o que é justo. Ou seja, quod justum est, aquilo que é justo. O justo corresponde a uma igualdade, não é? De maneira que possa cumprir-se, abro aspas, para repetir aqui o que disse o Papa Pio XII, o bem superior dos indivíduos e da comunidade. Bien supérieur des individus e de la communauté. Esse bem superior, que é tanto o bem de cada indivíduo, atenção para isso, quanto o bem da própria comunidade inteira, tá? Esse é um bem superior. Bem que dá critérios para a compreensão dos significados normativos, quando nós temos que compreender uma lei, compreender uma norma, extrair o seu significado, nós temos que nos dirigir ao bem. Ninguém pensa numa lei, numa norma para fazer o mal. Isso não tem nenhum sentido. Que a norma por si só seja provocadora ou instigadora ou indutora de males. Portanto, esse bem superior, que é tanto o bem do indivíduo quanto da comunidade inteira, são de variada natureza. Isso aqui está mal escrito, né? Deveria ser esses bens superiores. Vamos corrigir aí, por favor. Eu peço à doutora Mônica, que está aqui, que depois corrija lá para mim, por favor. Esses bens superiores, que são tanto o bem de cada indivíduo quanto o bem da própria comunidade inteira. Então, são 3 correções, por favor. 4 correções. Esses bens superiores, que são tanto o bem de cada indivíduo quanto o bem da comunidade inteira, são de variada natureza. Uns são materiais ou econômicos, outros artísticos, outros ainda morais, intelectuais e espirituais. De fato, nós necessitamos, por natureza, de uma série de bens, não é? Precisamos de bens para nos alimentar, bens para nos vestir, precisamos do ar para vivermos. São esses bens que nós chamamos materiais ou, mais diretamente, econômicos. Outros bens, que não deixam de ter também seu aspecto econômico, são artísticos. Aí estão as belas artes, pintura, a música, a dança, etc. As esculturas. Outros são bens morais, a prática do bem, a prática das virtudes, as virtudes morais, prudência, fortaleza, a justiça, dever de veracidade, dever de piedade, por aí vai afora. Outros são intelectuais, por exemplo, a ciência. A busca da ciência é a busca de um bem intelectual. Quando aqui nós nos reunimos, nesse nosso grupo, que tem também um valor moral, espero que sim, e de algum modo espiritual, porque a ideia é reunir também um grupo de amigos. É difícil num ambiente virtual ver isso muito claramente, mas eu vejo aqui na lista tanta gente aqui que considera amigo, considera o mesmo amigo, então é uma reunião de amigos, é um outro bem que buscamos, reunir amigos, não é? Mas estamos aqui em busca de algo intelectual, ou seja, o melhor da nossa natureza é a busca da verdade, não é? Nós somos feitos para buscar a verdade. Então, estamos atrás de bens intelectuais. E bens também espirituais. Bens que possam saciar o nosso espírito, a nossa alma. Nós não somos só corpo. Nós necessitamos de bens imateriais. Alguns morais, alguns intelectuais e outros espirituais. Existe um nível superior que nos coloque diretamente em relação com quem nos criou. A ordem destas coisas, porque esses bens não estão desordenados. Se houvesse uma desordenação, nós aqui nesse momento não estaríamos sequer conversando. Uma desordenação completa, não conseguiríamos ligar o computador.
Isso é uma certa ordem. Quando as coisas estão desordenadas, por exemplo, eu escrevi com um erro de português aqui. Bom, isso é uma desordenação. Isso desafia a ordem devida. O idioma também tem sua ordem, não é? Então, as coisas estão todas ordenadas entre si. Veja, nós temos necessidade de um bem material, ou pelo menos, se não necessidade de grande conveniência em nossos tempos, que tenhamos um bem material que é o automóvel. Isso é muito conveniente. Nos transporta daqui e ali. Mas essa necessidade de ter um automóvel, ou alta conveniência de tê-lo, não pode ser exercida de maneira desordenada. O ladrão, por exemplo, não pode querer, eu tenho conveniência de um automóvel tanto quanto tem fulano, beltrano, ciclano. Logo, vou apanhar esse para mim. Isso não é assim, porque isso corresponde a uma desordenação. Os bens estão hierarquizados entre si. Quando há entre esses bens, entre essas coisas, a observação de uma reta hierarquia, então elas respondem com êxito à razão e à bondade moral. Primeiro a inteligência, depois a bondade moral. Por que primeiro a inteligência? Porque a inteligência é a mais importante das nossas faculdades superiores. Depois da inteligência vem a vontade. Quando elas são desordenadas, ao contrário, elas nos testemunham os grandes vícios, os vícios capitais, que pervertem, quando não mesmo destroem as civilizações. Já pararam para ver, um pouquinho, meditar, por que é que as civilizações foram sendo destruídas uma após outra? Pensamos lá, no Império Egípcio, no Império Babilônico, no Império Assírio, no Império Romano, no Império Grego, no Império Medieval, na França, que se destruiu com a Revolução Francesa. Vai por aí afora. A União Soviética, a Alemanha nazista. Foram todos impérios que foram sendo destruídos uns após outros. É aí que nós temos de pensar se essa desordenação não colocaria em risco a existência da nossa própria comunidade. Por que nós estaríamos a salvo do mesmo gênero de destruição que levou a cabo a grandes impérios anteriores? É mesmo que nós achamos que o nosso mundo ocidental atual, em particular o Brasil, tem uma civilização superior ao do Império Romano? É isso que nós pensamos? E, no entanto, o Império Romano se esfumou. A observância da legalidade, portanto, destina-se à consecução de um bem superior, que congrega bens de diversa natureza e que demanda considerar sua hierarquia e sua dimensão ético-pública. Por quê? Continuo eu aqui. Em definitivo, são as normas morais, ou seja, que são as normas morais? Aqui é essa definição. São aquelas que discriminam, segundo a reta razão, o bem e o mal éticos. É isto. Como nós sabemos que algo é moral ou imoral? Não pode ser a variação do populacho. Não é possível juntar, por exemplo, um grupo e indagar se Sócrates havia praticado um bem imoral e julgá-lo de acordo com a opinião de turno. Não é possível julgar se algo é moral ou imoral reunindo o populacho para decidir entre Barrabás e Jesus Cristo. E vai por aí adiante. Não é possível juntar gente em praça pública para decidir se as leis nazistas são boas ou más. Então, é preciso ter um outro critério. Qual é o critério? Adequação à reta razão. E aí nós encontramos o bem e o mal. Daí que esse é o problema de quem nega a existência da verdade. Porque ao negar a existência da verdade, nega imediatamente a possibilidade do bem e do mal éticos. As normas morais, volto a dizer, são os pilares de toda norma jurídica. O direito é sempre subalterno da moralidade, subordinado à moralidade. Isso já o dissera no digesto esse grande jurisconsulto que foi Paulo, dizendo isso: non homini qualicet honestum est, ou seja, nem tudo que é legal é honesto. Non homine qualicet honestum est. Nem tudo que é legal é honesto. E são sensatas essas palavras de Francesco Viola,
em sua releitura atualizada, né? Escrevi em italiano, que achei bonito isso. Rilettura aggiornata da relação entre direito e a moral. Diz ele isto, Viola. Todo direito posto pelo homem baseia-se na validade das normas morais que precedem o direito. Olha que interessante. Ou seja, o direito posto pelo homem baseia-se na validade das normas morais que o precedem. Em uma palavra, na verdade, o direito determinativo, ou seja, o direito feito pelo homem, o direito posto pelo homem, o ius positum humano, baseia-se, na verdade, no direito natural. Aqui nós vamos nos aproximando do ponto central desta nossa indagação, que é de saber como descobrir quais são as normas da moralidade pública a que deve atenção e observância o notário. A grande dificuldade, como veremos, é que no mundo contemporâneo, no nosso mundo ocidental contemporâneo, desapareceu a única autoridade que poderia, nos casos mais conflitivos, ou seja, um pouco mais distante dos primeiros princípios da razão prática, decidir qual a melhor solução. E, em razão disso, nós estamos entregues frequentemente a critérios inseguros. Depois, assim, dizer que nós destruímos os sinais de trânsito e agora as novas gerações têm dificuldade de saber onde encontrá-los. Pois, à luz da moral, mais exatamente do que se designa moral pública ou ética pública, assim, a referência desse grande notário bonairense, Bernardino Monterramo, meu grande amigo, professor da Universidade Católica de Buenos Aires, já jubilado, mas ainda exercendo as suas funções de notário, um grande escritor, provavelmente o maior especialista mundial na obra de Saint-Exupéry. Pois bem, é à luz da moral, mais exatamente da moral pública, que na compreensão, interpretação e aplicação das leis, na sua vida inteira de consagração ao direito, devem conduzir-se todos os juristas. Bom, vou parar aqui um pouquinho para fazer uma rápida explicação. Eu ainda estou devendo uma aula, que não será a de hoje, para distinguir compreensão e interpretação. Uma das graves deficiências do normativismo jurídico foi eliminar a distinção entre compreensão e interpretação. Tudo virou interpretação. Mas são três coisas diversas. Compreender um significado normativo e compreender um fato. Interpretar, ou seja, mediar a ligação entre o significado normativo e o significado fático, isto é interpretar. Vamos ver depois por quê numa outra aula. E aplicar as leis depois. Eu compreendo, interpreto, que é sempre relacional a interpretação. Eu compreendo autonomamente, interpreto de maneira relacional e aplico depois aquilo que compreendi e interpretei. Mas na sua vida inteira de consagração ao direito, o que quer isso dizer? Na verdade, exatamente porque o direito corresponde à moral e corresponde à moral pública, o direito sempre se exercita no âmbito de alteridade. Praticar o justo é realizar uma conduta devida a outrem, ou seja, é algo que nós devemos fazer a outrem. Exatamente por isso, os juristas devem sempre ter a sua vida consagrada ao direito. Essa palavra consagrada diz muito, porque é composta da ideia do sacro. Há como que uma certa sacralidade. Dedicar-se ao direito, dedicar-se a realizar a justiça é algo de sagrado. Deveria ser, provavelmente, na vida política, considerado no seu âmbito, na sua dimensão, portanto, terrena, a coisa mais sagrada que o homem tem. Ou seja, fazer o bem, e não o bem qualquer, que já então ultrapassaria a esfera do campo especificamente terreno, seja com consciência, seja só no âmbito da filantropia, mas de algum modo isso ultrapassaria, mas fazer esse bem, porque é uma exigência, é um comportamento, é um dever. Dar a cada um o que é seu é um dever. Nós, ultimamente, parece que expulsamos da esfera jurídica a ideia do dever. Só se fala em direitos. Direito disso, direito daquilo, direito de não sei o quê.
Quanto aos deveres, não se fala mais. Mas o direito é exatamente um dever. Dever de fazer alguma coisa, dever de conduzir-se de algum modo, dever de dar a cada um o que é seu, de reconhecer a igualdade numa situação tal que eu cumpra uma obrigação da natureza moral. E é por isso que o jurista não se desveste da sua vestimenta moral e vocacional de ser um jurista. Porque não é um problema de estudar leis, frequentemente coisa chata de se fazer, diga-se de passagem. Mas é um problema de procurar ser justo na sua atuação. Ora, entre os juristas incluem-se aqui de maneira muito específica e com elevada gradação aqueles a quem exatamente incumbe contribuir para a paz jurídica, os notários. Porque é uma frase conhecida da doutrina espanhola, notaria aberta, juzgado cerrado. Ou seja, quanto mais se trabalha nas notas, menos se trabalha no judiciário. E quando o judiciário está assoberbado de trabalho, infelizmente significa que em alguma coisa falharam os notários. E a função dos notários está exatamente em conciliar, mediar, estadiar a paz jurídica, a paz entre as pessoas. E quando não há essa paz, há o recurso à magistratura reparadora, que é a magistratura judicial. Bem, o problema, claro, não é tão simples. Não digamos isso como uma relação matemática ou física, ou seja, é assim porque falharam os notários. Não, mas é também porque falharam os notários. E provavelmente muitos sem culpa. A culpa, na verdade, é do demandismo que nós criamos no Brasil. Sobretudo com esta... Ela é apenas uma ponta da ideologia que está na moda, mas essa Constituição de 1988 é, a meu ver, a pior Constituição que nós tivemos desde a proclamação da República. E olha que a Constituição de 1890 era muito ruim, nós tivemos constituições muito ruins de permeio, mas essa conseguiu superar todas as outras. E o resultado é que criou um demandismo. Hoje, não sei se leram, saiu publicado num desses sítios eletrônicos de textos jurídicos, um estudo do professor e advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Eu vou contar aqui um episódio, peço licença para isso, porque é interessante. O professor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que volto a dizer, um advogado de renome, é filho do desembargador Mariz de Oliveira, já falecido. E hoje o doutor Antônio Cláudio exatamente critica a circunstância de que, segundo ele, são os assessores que estão fazendo os votos, os assessores que estão fazendo as sentenças, que os juízes estão cada vez menos mexendo nos processos, etc. Vai por aí afora. Ele não deixa de ter alguma razão, hein? Esse diagnóstico é verdadeiro, efetivamente. Mas, embora o diagnóstico seja verdadeiro, talvez não se possa culpar tão diretamente os juízes. O volume de serviço chegou a tal ponto que não há humanamente um juiz capaz de fazer, sobretudo num regime de celeridade administrativa, né, de forte pressão para decisões rápidas, etc., dar conta desse serviço. Muito bem. Mas o que eu queria contar foi, lamentavelmente, uma quase profecia que eu fiz, isso envolvendo o pai do doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Eu acho que nós vivíamos o ano de 1991. Eu acabara de ser indicado pelo órgão especial Tribunal de Justiça para a remoção, que no dia seguinte ia afirmar-se pelo presidente do tribunal, para o cargo de juiz substituto em segundo grau. Aqui em São Paulo, o famoso pinguim. Ia ser pinguim, como de fato fui, no segundo Tribunal de Alçada. Saudoso segundo Tribunal de Alçada. E acontece que a minha indicação para o pinguinato ocorreu no mesmo dia em que se fazia eleição para os cargos de cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, na ocasião, se elegeram a presidente e o desembargador Odir Porto.
E eu havia sido, então, convidado pelo o outro desembargador, meu grande amigo, o desembargador Dino Garcia, para ser o chefe da equipe de correições dele. Então, lá fui eu ao tribunal e resolvi passar na sala do doutor Odir, que era, então, o primeiro vice-presidente do tribunal, para cumprimentá-lo pela eleição. Ao entrar ali, encontrei-me com o desembargador Maris, cercado de vários juízes de primeiro grau. E estavam esses juízes comemorando um fato: o de a Assembleia Legislativa de São Paulo ter aprovado a criação dos cargos de assessores de juízes do Tribunal de Alçada, desembargadores e juízes de primeiro grau. Eu, na verdade, não é que eu fiquei quieto por algum motivo especial, eu acho que eu estava concentrado em outra coisa, esperando o doutor Odir poder atender-me ali e tudo. Não falei nada. Os juízes estavam festejando tudo, e o doutor Maris, a quem eu conhecia bastante bem, interrompe aquela algazarra ali e diz assim: diga-me aqui, você, qual a sua opinião sobre esta lei? Eu, para ser franco, não devia ter dito nada. A prudência indicava que era melhor eu adotar uma postura reservada e falar, oh, se prognose reservada, vamos aguardar. Mas o fato é que eu disparei um pouco impetuosamente e disse: eu acho péssimo, doutor Maris. Veja, todos pararam, estavam comemorando, eu disse: vem um tolo de um juiz para dizer isso, que é péssimo. E o doutor Maris perguntou por quê. Falei: porque o dia em que os assessores começarem a fazer os votos dos juízes, os juízes tenderão a uma certa ociosidade, é inevitável. Todos nós somos seres humanos. E a qualidade dos votos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma qualidade à altura reconhecida nacionalmente, essa qualidade vai cair. Será inevitável que caia também. Não porque sejam melhores ou piores os assessores pessoalmente do que os juízes, mas que não têm a experiência dos juízes. Não passaram pelo sofrimento de primeira instância, não se experienciaram ao longo da vida. E o doutor Maris, todo mundo critica, isso é bobagem, tudo. O doutor Maris falou: ele tem razão, vai acontecer isso mesmo. E agora, passados, olha, eu estou falando de 91, estamos tantos anos depois, 20 e tantos anos depois, vem o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, filho do desembargador Maris, dizer, agora já como um diagnóstico de fato, do que eu já, lamentavelmente, previra em tempos atrás. É verdade, é bom que se diga isso, que não há outra solução hoje. Não é possível, pura e simplesmente, dizer não terão mais assessores. Mas nós temos que pesquisar, perquirir um pouco a causa disso. A causa é a exploração do conflito na sociedade, as guerras propositadas ideológicas no âmbito social, a provocação de demandas artificiais, e vai por aí afora. Prosseguindo. Ao menos análoga é a noção de moralidade pública. Já sabemos o que é conceito de analogia dos termos, analogia das noções. Uma noção pode ser unívoca, pode ser equívoca e pode ser análoga. Por exemplo, vamos ver aqui um nome bem destacado, olha, Adriana Miau Araújo Tobias. Bom, esse termo complexo, Adriana Miau Araújo Tobias, quatro palavras, mas é um termo só. É seguramente um termo unívoco. Eu quero crer que com essa construção nominal não haverá outra pessoa no mundo respondendo por esse nome. Uma coisa unívoca. Só tem um sentido. Nós temos termos equívocos, né? Por exemplo, manga. Manga tanto pode ser uma parte de uma vestimenta, como pode ser uma fruta. Cravo. Termo equívoco. Pode ser um instrumento musical, um condimento da cozinha, por exemplo, o cravo do doce de abóbora. O cravo pode ser uma afecção da pele, pode ser uma flor, pode ser o prego da cruz de Cristo, por exemplo. São palavras que indicam realidades que pouco mais têm de comum do que a corporeidade e o ser. Entre a univocidade dos termos e a sua equivocidade, nós temos um termo análogo, que é um termo que, em parte, possui um sentido comum e, em parte, um sentido diverso,
daquilo que também se designa pelo próprio nome. Por exemplo, a palavra direito é uma palavra análoga. Por que análoga? Porque ela se refere a uma realidade, que é o prius analógico, a busca do justo, o justo, e todos os demais sentidos da palavra direito, de algum modo, têm esta característica, o justo. Mas não se esgotam e não se identificam inteiramente. Então, por exemplo, a lei se chama direito porque é uma norma que encaminha para o justo. A ciência do direito se chama direito, quando nós falamos a cadeira de direito penal, a cadeira de direito eleitoral, etc. Por quê? Porque é uma ciência que estuda algo que deve encaminhar para o justo. Quando nós dizemos, por exemplo, que eu tenho a faculdade de, ou seja, o direito subjetivo de fazer tal coisa, é porque isto é justo. Então, o justo é comum a essas várias realidades, que se chamam pelo mesmo nome, mas que têm algo diferente. Ou seja, uma noção que em parte é comum e em parte é desigual. E a moralidade pública é quando menos análoga, para não dizer que seja equívoco. É difícil, às vezes, nós sabemos se uma palavra é equívoco ou análogo. Certamente, em seu sentido possível de moralidade comunitária, nós podemos entender moralidade pública como moralidade da comunidade, não é um conceito, digo aqui, de fácil delimitação. Sobretudo, assim o veremos, no domínio dos estados laicos. Eu vou depois tratar desse assunto. Nos estados religiosos, por exemplo, como foi o nosso estado brasileiro imperial, era mais fácil delimitar a moralidade pública, porque, designadamente, ela correspondia a um corpo de doutrina nascido da própria religião. No caso do Estado brasileiro, que era um Estado declaradamente católico, nascia da religião católica. Nos Estados laicos, isso é diferente, porque nós dependeríamos de uma autoridade laica, e a autoridade laica não pode baixar normas de moralidade. Então, fica difícil dizer, muitas vezes, nos Estados laicos, o que é que corresponde à moralidade pública. Nós veremos que é possível, ainda assim, salvar alguma coisa, mas não tão amplamente como nós poderíamos se estivéssemos diante de um Estado religioso. Essa noção vem reduzida, por alguns, a um conjunto de normas imprecisas, normas elásticas, de textura aberta, cláusulas gerais, aos usos e costumes, o que as equivaleria ao só fenômeno valioso ou sem valia de uma dada moral social dominante. De fato, se nós dissermos que a moral pública corresponde sempre aos usos e costumes, nós vamos terminar por aceitar que havia uma moral pública correta, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Não pode ser assim. Ou seja, também os usos e costumes têm que ser controlados por uma ideia de reta razão. Ou ainda vamos reduzi-las aos princípios gerais de justiça, imparcialidade, boa-fé, quando não há pareceres e conselhos consultivos. Isso é interessante. Agora virou moda essa história de conselho para cá, conselho para lá, e muitos vamos ouvir o que moralmente o conselho tal pode decidir, como se conselhos consultivos pudessem criar normas de moralidade. Se não é caso de simplesmente repudiar em absoluto o valor de algumas dessas ideias, de fato, frequentemente encontramos, até podemos encontrar até no parecer dos tais sovietes ou colegiados, conselhos consultivos, coletivos, como se diz hoje na linguagem marxista, podemos encontrar aqui e ali, eventualmente, alguma solução moralmente defensável. Mas o fato é que elas não ajudam em nada a tarefa de definir a ética pública. Ou seja, definir significa pôr limites precisos. Veja a palavra definir, definis, definio, definire, colocar fins, delimitar. Outros, de maneira mais demarcada, ainda que não isentos de alguma indevida redução compreensiva ou de imprecisão conceitual, mas procuram avançar na ideia de definir a moralidade pública, designam essa moralidade, primeiro, como a ética dos atos no espaço público. Então, agora, é isso, praticamente deixam de lado, recortam o campo da moralidade privada e dizem, bom, há uma ética no âmbito dos atos ou das condutas no espaço público. O que é o espaço público? Em primeiro lugar, o espaço físico público.
as ruas, logradouros, eventualmente os bens, além dos bens de uso comum do povo, os bens especiais, etc., de uso especial, etc. Fórum, delegacia de polícia. Tá bem, é possível que como espaço geográfico isso tenha o seu valor, mas ainda vai-se em busca de saber o que é que pode definir essa ética. Quem vai criá-la? Por que não criar normas? Não é possível deixar na mão do legislador criar normas éticas, porque então seria a mesma coisa que o direito. E aí nós perderíamos aquela referência de que o direito é sempre algo que vem depois da moralidade. Tem pilar na moralidade. Ou ainda, segundo ponto, a moral profissional dos servidores públicos. Há, de fato, alguns trabalhos que chamam de moral pública, na verdade, a moral dos servidores públicos. Códigos, sobretudo códigos de moralidade, códigos de disciplina no âmbito dos servidores públicos. Então, tratar com urbanidade, tratar com honestidade, responder com honradez, chegar na hora certa, não faltar, etc. Não fazer maledicência, não fazer intrigas, etc. Ou 3, a moral administrativa, ou seja, a prática da boa administração, essa expressão é de Welter, um autor alemão. A disciplina administrativa interna, La Charrière, que Maurice O'Rieu, grande pensador Maurice O'Rieu, chamava de direito natural da instituição. Ou seja, as instituições têm uma moral própria delas, que corresponde aos deveres que se espera que alguém cumpra. Não está mal considerar isso como uma parte da moralidade pública. O problema maior é reduzir o conceito de moralidade pública a esta ideia de moral da administração pública ou moralidade administrativa. Lembremos-nos que nós temos no direito brasileiro uma lei de improbidade administrativa, que é exatamente para combater os ilícitos maiores, ilícitos mais graves, que se cometem no âmbito da administração pública. É muito interessante que depois da criação da lei de moralidade, de improbidade administrativa, e certamente não por causa dela, que mais e mais se viram atos de corrupção de moralidade administrativa no país. Né? Interessante. Prova de que as leis nem sempre são as responsáveis pela correção das condutas públicas, das condutas sociais, se desfalca da moralidade que lhe dá pilar. Ou seja, a sociedade, para fazer a lei que quiser, podemos trazer a melhor lei do mundo, se nós não tivermos contenção moral no ambiente comunitário, isso não vai resolver o nosso problema. Por fim, existe um quarto sentido, que é o da moral da comunidade, ou moral comunitária, em seus princípios e fundamentos normativos. Então, que é o tema que eu pretendo mais explorar, encontrando fundamentos universais para a observância da moral pública pelo notário. Bom, assim terminamos esta primeira parte de um tema que apresenta muitas dificuldades. Esse tema é muito difícil. Vamos tentar. Vamos tentar, até porque a qualquer momento eu posso, diante de algumas observações que me ajudem a retificar ideias eventualmente errôneas, alterar aqui uma ou outra posição. Confiado aqui na piedade, por assim dizer, dos nossos presentes eletrônicos. Muito bem. Eu agradeço a todos a atenção que dispensaram a essa nossa pequena exposição e tenham todos um bom resto de semana e uma boa noite hoje. Muito obrigado.